Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Márcio aqui mais uma vez para trazer informações sobre alguns relatos para vocês. Hoje eu quero estar trazendo para você um conteúdo um tanto quanto um pouco diferente, lembrando que eu estou hoje aqui em Curitiba, curtindo um pouco o final do ano. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, eu estou gravando aqui o primeiro episódio do ano do canal Na Trilha do Terror. Vocês já ouviram e assistiram aí outros relatos, mas que foram gravados no final do ano passado, certo? Então esse é o primeiro relato que eu vou trazer de 2023, só que está sendo lançado na data de hoje. E essa história que eu vou contar aqui para vocês, ela foi publicada no portal Correio 24 Horas. É um texto de João Gabriel Galdeia, uma reportagem do João Gabriel Galdeia, que tem por título "Um lobisomem quase matou meu pai". Ou seja, esses fatos que vou aqui contar aconteceram na Bahia. Abre aspas, diz assim, ó: "Por aqui a criatura costuma aparecer perto de casas de farinha, mas será por quê?" É isso que nesse texto, nesse relato, nessa reportagem que o João Gabriel Galdeia fez para o portal Correio 24 Horas, vai tentar responder. E eu convido a você a, junto comigo, a acompanhar essa matéria do João Gabriel Galdeia. Vem comigo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de deixar seu like, seu joinha, seu gostei. Lembrando que no decorrer desse ano nós vamos reprisar alguns conteúdos para podermos cumprir principalmente as métricas de horas do YouTube. Eu conto com você, conto com a sua audiência, para que juntos nós possamos atingir também essas exigências. E também, se você quiser fazer uma doação para o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo, tem também nossa campanha do Apoie-se. Nos ajude aí a mantermos o canal no ar. Nós não somos remunerados, não sou remunerado por fazer esse trabalho, mas faço com muito amor, com muito carinho, para dar voz para você que tem essas histórias para contar. Agora sim, dito isso, vamos aqui para as histórias de hoje nesse episódio. Abre aspas, diz assim: "Agricultores residentes na localidade de Campinas e Guarapira, zona rural entre os municípios de São Felipe e Maragogipe, relatam supostas aparições de um animal ainda não identificado, mas que suspeitam ser um lobisomem." Isso foi a chamada do portal de notícias do Recôncavo. Na reportagem, uma câmera instalada estrategicamente no meio do mato registrou. Ao mesmo tempo, a notícia semelhante circulava no município de Quixabeira, distante mais ou menos uns 300 quilômetros. Preocupados, os moradores de lá resolveram se cuidar, começaram a se precaver. Mas aí entrou em cena um blog noticioso da região, que checou direitinho e tranquilizou a população por se tratar de uma fake news a questão do vídeo. Ou seja, daquela vez ali todo mundo ficou tranquilo porque foi mentira. Ou seja, essa informação primordial não era verdade. Esse blog foi checar e aconteceu que não se tratava aí de uma brincadeira, de mau gosto. Esse tal da fake news aí que surgiu desde 2016, vem perturbando o mundo da comunicação num todo, e também as pessoas que buscam se informar, mas acabam não tendo a oportunidade de checar com veracidade os fatos e muitas vezes acabam republicando ou compartilhando mentiras. Bom, mas aí continua. Aí o meu pai, quando soube, diz aqui o João Gadelha, aí o meu pai, quando soube do ressurgimento da fera na Bahia, na mesma hora emergiu na memória uma lembrança que parecia besta. Coisa de guri, coisa turva, alguma coisa que envolvia um lobisomem que tentava invadir a casa da minha avó, quando a galera ainda morava na roça, lá na roça de Santa Bárbara, região de Feira. Ato contínuo. Mandei um zap para minha prima Eide, que foi até a tia Du repassar a história limpo. Para surpresa, meu pai Gabriel, hoje com 61 anos, quase não passou do primeiro mês de vida. Minha tia, citando a avó Raquel, relatou o ataque do lobo mau à casa do recém-nascido. "Quando deu 10 horas, a lua bonita, mamãe viu uma pessoa arranhando a porta. E estava com um menino novo. Esse caso era o meu pai.
O menino era novo, mole. Mamãe bateu na porta e ele, aquele lobisomem, correu. E lá na frente da casa tinha uma pedra bem grande. Aí ela viu quando ele correu e ficou lá sentado. Aquele corpão comprido de uma pessoa, mas parecendo um bicho. Ela contava isso direto. E lembrava que o homem-lobo batia na porta querendo o cheiro do menino mole. Assim descrevia minha tia Du. Eu, sinceramente, não creio em bicho-papão, mas ele existe. Afinal, a avó Raquel, falecida há mais de 15 anos, jamais contaria uma mentira. Ainda mais uma tão cabeluda e com garras tão afiadas. Quem é ateu e viu milagres como o poeta James Martins, também sabe que essas histórias não cessam de brotar com um precedente óbvio nos arredores da Tenda dos Milagres. Eu estava no Pelourinho há alguns anos quando ouvi um coroa, contando um caso de lobisomem. Como peguei a história pelo meio e me pareceu interessante, pedi-lhe que a repetisse. E assim relatou o coroa. Meus filhos, em Alagoinha, tinha um cara que virava lobisomem. E eu sabia quem era. Um dia eu estava voltando para casa tarde da noite quando o bicho começou a me perseguir. Corri e o lobisomem veio logo atrás. Consegui, com muito esforço, chegar em casa. Entrei e tranquei a porta. Ainda ouvi as unhas do cabrunco arranhando a porta. Passou um tempo e ele foi embora. No outro dia fui ao bar e quando entrei, quem estava lá? Isso mesmo. O cara que eu sabia que virava o tal bicho. Cheguei perto dele, daquele sacana, e já fui logo dizendo: olhe, não vire mais lobisomem, não vire mais lobisomem, e outra coisa, não venha mais atrás de mim. Não venha me pegar não, viu? Fila de uma puta. Se você fizer isso outra vez, na próxima, eu te mato. Aí, eu tomei um e fui embora. James conta que seu interlocutor, pedreiro que não cuidou de verificar a graça, não riu em nenhum momento e se saiu meio que irritado com a lembrança. Atitude que reforça a verossimilhança do acontecimento. André Uzeda, que foi meu parceiro de coluna quando repórter da Folha de São Paulo, trouxe um exemplo ainda mais evidente que lobisomem é tema seríssimo na Bahia e ajudou até a eleger um prefeito. Em Mundo Novo, cidade de 25 mil habitantes na borda da Chapada Diamantina, Doutor Adriano só virou candidato depois que apareceu na Globo, tranquilizando a população em relação à presença do bicho na região. Em março de 2016, numa das noites de lua cheia, um blog local registrou a imagem de um suposto lobisomem que estaria caminhando à noite pelas ruas. Assim dizia a reportagem de André. Abre aspas. A excêntrica notícia ganhou força. A TV Bahia, afiliada da Rede Globo, também se interessou pelo assunto e dedicou parte de seu telejornal para tratar da história. Até então, o delegado José Adriano da Silva, 43 anos, gravou um vídeo de 42 segundos, tranquilizando a população, reproduzido no noticiário da TV. Tudo não passa de rumores, dizia o delegado. Acalmamos a população, afirmamos que essa criatura não existe, disse em um trecho da gravação. Após aparecer na televisão, seu nome ganhou força e, por despontar como favorito em pesquisas internas, recebeu a indicação para concorrer. Resumindo da história, ele ganhou com 51,5% dos votos válidos. Esse 1,5%, sem exagero, dá para botar na conta do lobinho rolezeiro. Animais farinheiros e onde eles habitam.
O mundo inteiro conta há séculos histórias de lobisomens, da mitologia grega, a crepúsculos e Teen Wolf, que deram até um aspecto de malhação ao lupino. E no interior baiano também não é diferente. Quer dizer, um pouquinho diferente. Sim, por aqui, lobisomem que se preza curte uma farinha de mandioca. A colega de redação Ana Cristina Pereira, 48 anos, destaca a curiosidade. Abre aspas. No meu interior era dito e certo que o bicho frequentava as casas de farinha. Ninguém nunca me explicou o porquê, mas a fama fazia com que a meninada ficasse longe. Conta ela relembrando da infância na zona rural de Muritiba. Criada entre passeios à roça dos avós, em Subaúma Velha, distrito de Alagoinha, onde só chegava transporte uma vez por semana, a jornalista Marian Reis, 27 anos, confirma a curiosidade, preferência culinária dos lupinos baianos. Diz ela: ai, onde tem galinhas, pé de bananeira, a casa de farinha é certa de ter lobisomem. Lembra ela ao citar a avó Isabel, que costumava mostrar a madeira da casa de farinha toda arranhada. Assim como minha avó Raquel, dona Isabel, também enfrentou e sobreviveu ao ataque do bicho solto, mas as consequências lhe foram mais sérias. Uma noite, logo depois que casou, ela, voltando de uma reza, se deparou com um cachorro grande de olhos vermelhos e saiu correndo. Contou que os olhos dela se encontraram com um do bicho. Meu avô disse que viu os vultos na mata e saiu correndo para encontrá-la. Nessa noite, ela perdeu o bebê, conta Miriam. Se você for pesquisar por lobisomem na Bahia, você vai encontrar muitos relatos referentes ao assunto. Um desses casos, no norte do estado, em Casa Nova, uma casa de farinha, apareceu um bicho por lá. Outra história parecida, aparição referente a Matinha, distrito de Feira. Quando ele abre a porta da casa de farinha e entra, viu 2 olhos como 2 bolas de fogo. Era um grande cachorro negro, cheio de pelos e o focinho comprido. O lobisomem, pelo visto, com cara de bicho, por ter sido interrompido enquanto matava a vontade de cair de boca na mandioca, ficou um tanto quanto enfurecido. O motivo de gostar do pó da serra parece óbvio, seja no almoço ou no jantar, comer algo suculento. Sem a farinha, não é a mesma coisa, nós baianos sabemos. Então, nesse ponto, o bicho está certíssimo. Quanto à preferência por recém-nascido, até hoje, em relatos oficiais de sucesso, no intento, imagino que seja pelo fato de o bebê ainda não ser batizado. E todo pagão, sabemos, é um alvo em potencial. Eu não sou batizado e ainda mantenho minha carinha de bebê. Sou, portanto, um alvo em dobro, diz o jornalista João Gabriel Galdeia no portal 24 Horas, Correio 24 Horas, que foi aqui adaptado então esse conteúdo do jornalista para o canal Na Trilha do Terror. História que ele conta aqui com vários apanhados de outras pessoas que colocaram. E aí, o que você achou dessa reportagem? Achou legal? Achou interessante? Comenta aqui o que você achou e me fala se você também teve alguma experiência com lobisomem. Se você tiver também, na descrição desse conteúdo tem como você entrar em contato com a gente. Manda pra gente o seu relato, manda pra gente a sua história para que eu possa gravar e narrar aqui no decorrer desse ano pra você, tá certo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, joinha, e eu conto com a sua ajuda pra gente manter o canal no ar. Um abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Olá amigos, tudo bem? Quem fala aqui é o Márcio, esse é o meu novo canal, Relatos do Nato. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Você tem um conto, você tem uma história, você tem um relato, um testemunho para enviar para nós? Aqui na descrição do vídeo está o nosso endereço de contato para que você possa mandar para a gente também a sua história. Administro o canal Relatos do Nato e também o canal Na Trilha do Terror, onde também esse conteúdo será reproduzido.
Informo também para você, meu amigo, minha amiga, que temos o canal de podcast no Spotify, na Trilha do Terror, em parceria com Relatos do Nato. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse novo canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei e também o seu comentário, que é muito importante. Eu quero conhecer você. Quem vai ser a primeira pessoa a se inscrever aqui no canal? Coloca aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, quer dizer, de onde é que você fala, de qual parte do Brasil e do mundo. Dito isso, nosso primeiro relato de hoje tem a ver com a suposta aparição de um lobisomem em Tenoné. Vem comigo. De janeiro de 2023. Os relatos que agora eu vou contar passaram a surgir há cerca de uma semana atrás do mês de janeiro, proveniente a essa data. Segundo informações, um dos moradores compartilhou um vídeo com uivos na rede social ou nas redes sociais, no qual afirmou ser um lobisomem. Isso mesmo, uivos de um suposto lobisomem causaram pânico aos moradores de Passagem Três Marias, no bairro de Tenoné, em Belém. Os relatos começaram a ganhar mais e mais as redes sociais na última semana do dia 13 de janeiro, por meio de um vídeo que viralizou ao mostrar um grupo de pessoas entrando em uma região de mata e fica próximo à rua onde foram ouvidos os primeiros uivos. Se as informações são verídicas ou não, não cabe a mim emitir aqui a opinião, deixe por sua conta. Por falar nisso, você acredita na existência do lobisomem? Sim ou não? Comenta aqui nesse vídeo. E não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho. Deixa seu joinha já, não esquece. Faz isso agora para você não esquecer. Mas voltando à história, o suposto lobisomem de Tenoné foi caso de notícia no portal liberal.com, que é a fonte primária de onde eu estou contando essa história para vocês. Para entrar no clima da primeira sexta-feira 13 do ano, que se deu em janeiro, a equipe de reportagem do Grupo Liberal foi visitar a comunidade, na qual afirmou estar sendo perturbada por um homem que se transforma em lobo. Os relatos são os mesmos: à noite, barulhos estranhos, uivos, rosnos, toda a estranheza que você possa imaginar. E em seguida, segundo o povo do local, um animal de médio porte semelhante a um cachorro peludo é visto em um abacateiro, próximo ao muro que separa a mata do conjunto de residências. A dona de casa, Meg Xavier, de 54 anos, afirmou ter presenciado ao lado do neto, uma criança pequena, a aparição do lobisomem. Ao andar na rua, que está ganhando fama de mal-assombrada, os dois estavam juntos, voltando para casa em uma passagem com pouca iluminação, quando o garoto avistou sob o paredão a figura animalesca e avisou a vovó. Eu sou sincera em dizer, meu neto dizia que era um macaco, mas eu sabia que não era. Aquilo não era um macaco. Só que eu não quis dizer para ele, para não assustar meu menino. Eu comecei a ter medo dele atacar a gente. Entrei em casa correndo e quando olhei de novo, ele estava parado encarando minha casa, disse a senhora Meg, sobre a presença do suposto lobisomem próximo à rua. Além de Meg, outros vizinhos que moram na redondeza ou nas redondezas também estão aterrorizados com a aparição do ser lendário. De acordo com ela, ninguém mais da proximidade não consegue ter um sono tranquilo por conta dos uivos e barulhos macabros vindo de trás do muro, onde o ser fantástico moraria. O comportamento ansioso e o medo do desconhecido têm amedrontado não só apenas os seres humanos, mas também os animais. Meg conta que principalmente os cachorros da vizinhança costumam ficar agitados a partir das 11 horas da noite. Os cães ficam gritando como se alguém estivesse batendo neles. Tudo muda na rua, sabe? Aqui
todo mundo já viu alguma coisa, afirmou a dona de casa que vive no mesmo lugar há mais de 36 anos. Diferentemente da mãe, Vanessa, de 35 anos, não chegou a ver pessoalmente o lobisomem, mas afirmou ter escutado o uivo dele na noite da última terça-feira do dia 10 de janeiro. Ela contou que estava sentada na porta da casa quando ouviu um barulho pavoroso. Ainda segundo ela precisou da ajuda de uma colega da filha dela, que estava com ela, para entrar em casa. Ela disse que ficou muito agoniada e o som continuou alto. Até então, segundo ela tinha ouvido falar na vizinhança sobre o tal do lobisomem, mas não acreditava na história. Porém, naquela noite, ela disse que paralisou. Vanessa mora no perímetro há 3 anos e também sempre tinha ouvido falar de relatos sobrenaturais na passagem, mas nunca havia presenciado. Ainda segundo Vanessa, a vizinhança da passagem Três Marias sempre compartilhou histórias assombradas de seres encantados que costumavam frequentar a mata. Inicialmente ela contou que costumava ouvir apenas barulho de passos vindos do arvoredo, mas esta foi a primeira vez que os moradores passaram a ficar assustados com a série de fenômenos sobrenatural. Em uma tentativa das pessoas encontrar o suposto lobisomem, numa dessas tentativas, um grupo de 30 homens, todos moradores da passagem, ou seja, do local, entraram na mata. Foi durante a caça do ser sobrenatural, do lobisomem, que um amigo da filha da Vanessa teve uma paralisia no meio da floresta e precisou sair carregado. Vanessa conta que ele ficou agoniado, com medo, e só falava: ele está lá, ele está lá. No dia seguinte ele teve uma febre muito forte. Acrescentou ainda que na crença popular costuma-se ficar febril ao ter contato com um ser místico encantado. Mas o rapaz ficou muito assustado com a suposta aparição do lobisomem e o fato de podê-lo encontrá-lo ou não na floresta o pôde ter deixado nesse estado de choque. O ser humano está invadindo o espaço dele. Pode ser que seja, pode ser que não seja, a gente não sabe. Ao certo, o que eu escutei, eu não quero escutar nunca mais. Era um grito assim muito feio, tipo um uivo de cachorro, mas só que foi longo, foi muito longo. E doía na gente, aquele barulho muito feio mesmo. Chegava até a ser assustador. Sim, até que eu travei. Eu travei, eu não parei, eu só botei a mão no ouvido e me abaixei minha cabeça e comecei a chorar. É um barulho que realmente não dá pra descrever. Só que quando a gente viu, não tinha ninguém realmente, era bem logo aqui atrás. Quando a gente percebeu, era bem aqui assim, logo atrás do muro. Aí foi que a gente tentou correr pra se trancar aí dentro e ela ficou pra trás. Que no caso o menino que ajudou ela pra ela entrar, porque ela ficou paralisada realmente. Esse é o caso do suposto lobisomem que teria aparecido em Belém, no bairro de Tenoné. O que você achou desse relato? Você acha que isso é verdade? Pode ter algum fundamento? A postagem original foi feita no portal O Liberal, né? Tem aqui algumas fotos que você está vendo aí no vídeo, que também são de autoridade do portal, de autoria do portal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei e inscrever-se aqui no nosso conteúdo e indicar o nosso conteúdo para o seu amigo, para a sua amiga, ajudando assim o nosso canal a crescer. Seja bem-vindo ao canal Relatos do Nato, com parceria na Trilha do Terror, aqui no nosso canal no YouTube, nossos canais no YouTube e na nossa plataforma de podcast. Você procura na Trilha do Terror. Eu te espero no próximo vídeo aqui no meu e no seu canal Relatos do Nato e na Trilha do Terror. Até lá! Eu estava quase dormindo quando aquela coisa pavorosa apareceu no meu quarto. Aquela presença era assustadora, horripilante, e aquilo eu confesso que me causava muito arrepio e medo. Era aterrorizante, me deixava apreensivo, nervoso. Eu era só uma criança e quase desmaiei de tanto medo. Esse é o relato enviado pelo nosso inscrito Carlos Luiz, Assombrado à Meia-Noite. Antes de tudo, quero lembrar que o nome do Carlos Luiz foi trocado para que pudesse manter
a identidade dele no mais absoluto sigilo. Demais, as informações que aparecerem aqui são verídicas, ou outros nomes que venham a surgir também serão mudados no intuito de preservar a identidade das pessoas do mais absoluto sigilo. Lembrando que todo o relato que vem para o canal é de responsabilidade do autor e do enviante. Carlos Luiz conheceu o nosso trabalho por meio do Spotify. E você? Por onde é que você conheceu o canal Na Trilha do Terror? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu feedback por meio do seu comentário, ativar o sininho e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Quer nos ajudar fazendo doação? Aqui no link da descrição do vídeo tem o nosso Apoie-se. Clica lá e nos ajude com uma quantia que breve vamos preparar algo especial para você que é um parceiro do canal, um patrocinador do canal. E mais, também tem aqui o nosso Pix, caso você queira nos ajudar a manter esse canal no ar, esse trabalho que nós fazemos aqui por meio do YouTube. Mas o fato de você se inscrever, compartilhar e deixar seu comentário ajuda muito. Lembre-se, o algoritmo do YouTube mudou. Agora ele recomenda para você os nossos canais, ou melhor, os nossos vídeos, se você interage conosco. Então interaja, comente, deixe o seu joinha, dá um oi aqui pra gente e fale inclusive de qual parte do Brasil e do mundo que você nos ouve ou nos assiste. Dito isso, eu quero convidar você, meu amigo, quero convidar você, minha amiga, a mais um episódio de podcast aqui no meu e no seu canal, Na Trilha do Terror. Eu sou o Márcio e trago mais um relato para você enviado pelos nossos inscritos. Vem comigo! Olá, amigos do canal. Meu nome é Carlos Luiz. Moro no estado de Pernambuco, na cidade de Olinda, no bairro Rio Doce. Atualmente eu tenho 29 anos e o que agora vou contar aqui aconteceu comigo, foi muito real, pavoroso. Afirmo sinceramente que depois disso me tornei uma pessoa menos sofredora quando o assunto é acontecer algo estranho sem explicação. Até posso dizer que isso me excita muito. Me excita quando tenho uma experiência sobrenatural. A adrenalina de não saber o que fazer na hora e ter que pensar rápido em uma solução é algo que, de certa forma, me deixa me sentir mais vivo. Eu tentarei contar esse relato para vocês com detalhes, sem vaguear muito nas informações para que não fique muito longo. Mas isso aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9 anos. Isso, quando eu tinha 9 anos, eu e meus pais se mudamos para uma casa que ficava próxima à integração da PE 15. Meu pai, para variar, sempre teve problemas financeiros e sempre a gente se mudava com o intuito de aliviar suas dívidas. Ele sempre usou desculpa que gostava de se mudar e de que era um cigano por natureza. Mas a verdade é que essas suas empreitadas sempre deixava eu e minha mãe passando certos sufocos em relação à escolha dos locais para morar. Quando não era um lugar muito alto, em que a gente precisava muitas vezes ter que descer e subir quando precisava ir à cidade, eram locais esquisitos, onde tudo era muito afastado de tudo e de todos. E esse lugar próximo a essa integração de ônibus, que ficava no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, também foi um lugar que posso dizer que seria estrategicamente bom para se morar, porque eu estudava num colégio da Polícia Militar, então mesmo quando meu pai passava semanas fora, longe de casa, fazendo suas operações no interior de Caruaru, ou Santa Cruz do Capibaribe, eu tinha um acesso melhor ao transporte para poder estudar e ir para a cidade com a minha mãe. O problema, meus amigos, é que, devido aos péssimos planejamentos do meu pai, a casa em que fomos morar não tinha absolutamente nada pronto. Quando eu falo isso, pessoal, é porque a casa não tinha reboco, piso, encanação, banheiro, nada disso, entende? Era longe de ser algo decente para que tanto eu quanto a minha mãe pudéssemos usar. Lembro que na primeira noite meu pai improvisou uma gambiarra para podermos ter luz e assim ligar os ventiladores. Minha mãe chorava horrores, mas não tínhamos o que fazer. Na época eu era só uma criança, eu era pequeno e minha mãe era a clássica mulher dona de casa que dependia do marido para quase tudo. O tempo passou e como meu pai estava fazendo muitos turnos para poder comprar o que faltava de básico na casa, eu sempre ia dormir por volta das 9 da noite
porque eu acordava muito cedo para ir para o colégio e minha mãe sempre me colocava para dormir esse horário. Aos poucos fomos descobrir que aquela casa, ela não era só estranha no visual. A gente logo ia saber que coisas horripilantes aconteciam por lá. Amigos, eu não posso afirmar com clareza que aqueles ataques começavam sempre à meia-noite, mas eu sempre notei que a coisa ela sempre aparecia logo depois que a minha mãe terminava o que tinha para fazer e ia dormir. No entanto, eu posso assegurar que era uma sensação horrível. É como se a gravidade ficasse mais pesada ao meu redor, dificultando muito que eu pudesse mexer qualquer parte do meu corpo, e ainda assim tinha um medo que me fazia respirar cada vez mais rápido. Amigos do canal, na primeira vez que essa coisa apareceu, eu não o vi, mas senti sua presença fantasmagórica no meu quarto, como se estivesse num canto daquela parede sem tijolo, me observando e querendo que eu notasse a sua presença. Lembro que quando esse ser aparecia, uma sensação horrível durava praticamente a noite toda, e aquela presença só ia embora exatamente por volta das 4 da manhã, quando o sol já estava perto de querer nascer. De imediato, quando isso aconteceu a primeira vez, eu contei à minha mãe e ela disse que eu deveria orar antes de dormir, para que não tivesse mais isso, e que a partir de então ela ia pedir oração para as pessoas na igreja que ela frequentava, e antes de dormir ela viria orar junto comigo. Passaram-se 2 noites e parecia ir tudo bem, até que novamente aquela coisa voltou a me visitar, e dessa vez até mesmo antes de pegar no sono. Eu senti como um vulto preto tivesse entrado no meu quarto assim que minha mãe saiu. Gente, foi uma coisa horrorosa. Sim, o meu quarto não tinha porta, então eu sempre dormia de costas para ela, com medo de ver ou sentir aquela coisa chegar para me assombrar. Essa tortura para mim durou 1 mês. Muitas vezes eu gritava pelos meus pais à madrugada e pedia para dormir com eles. Dizia que não queria dormir no meu quarto e não aguentava mais aquilo. O meu pai achava que aquilo era uma fase boba minha, e minha mãe começou a me enviar para uma coisa chamada Círculo de Oração Infantil, que tinha aos sábados, pela manhã, na igreja que ela frequentava. Mas ainda assim aquela coisa parecia não querer ir embora. Em noites alternadas, ele vinha me visitar, e suas visitas começaram a ficar ainda pior quando aos poucos aquela coisa horrorosa começou a tomar forma humana. Era muito assombroso. A forma humana era assombrosa. A minha mãe pedia oração a todos que podia na igreja que ela frequentava. Ela estava muito preocupada comigo. Qualquer barulho à noite me deixava assombrado, a ponto de muitas vezes eu nem conseguir dormir com medo de baixar a guarda. Eu tinha medo que aquilo pudesse vir durante a madrugada e fazer alguma coisa comigo. Eu já não sabia mais o que era ter uma boa noite de sono há muito tempo. E com a rotina pesada de acordar cedo, ir para o colégio, meu desempenho escolar também caiu. Meus pais sempre foram muito inflexíveis comigo, e para eles eu nunca estava me esforçando o suficiente. Amigos, o fato é que a última noite que sofri com essa coisa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu já estava cansado de sentir aquilo. Eu já estava cansado de não poder dormir, de barriga para cima, com medo constante dos ataques noturnos. Mas dessa vez, prometi a mim mesmo que seria diferente. Eu prometi que eu iria confrontar aquilo, não importava o que acontecesse, aquilo ia ter que acabar. Coloquei na cabeça que tudo era melhor do que viver sofrendo noites e noites com aquela presença. Eu estava sem apoio dos meus pais, sem apoio de ninguém da família, só me restava então a fé, a esperança e o amor de Deus, e a pouca coragem que me restava. O que mais queria era conseguir dormir rápido, já que não conseguia dormir bem há dias, mas eu não conseguia. Então, seguiu como era para acontecer. Meus pais iam dormir e logo começava aquela sessão de terror. Primeiro era um silêncio angustiante, como se anunciasse o início da tortura. E logo a atmosfera ficava muito pesada, o meu medo fazia a minha respiração acelerar. E isso acontecia sempre entre estar quase dormindo e ainda acordado. Eu não sei explicar esse estado do corpo, mas eu tinha plena ciência de que algo estava para me acontecer. Logo depois, mesmo deitado de bruços, eu coloquei meu braço para mais perto da minha cabeça, em uma tentativa de conseguir impulso ao me levantar, mas foi inútil.
Ainda assim, sentia aquela presença ficando cada vez mais forte. Eu estava sendo oprimido e sentia que aquela coisa vinha se encostar na minha cama. Amigos, do nada, a coisa tomou a forma humana outra vez. E possuía um chapéu como se fosse uma cartola horrível. Seus dedos eram longos e no seu rosto apenas um sorriso estranho, como se fosse sair sangue de sua boca pela lateral dos seus lábios. Era uma coisa horrorosa, mas ele não fazia nada comigo. Apenas dava aquele sorriso sádico e com a ponta dos seus dedos tocava na hélice do ventilador. O mesmo fazia um barulho como um liquidificador velho para processar uma fruta. O dedo daquilo sangrava, e logo que sangrava aquela coisa tocava em minha cabeça e ria. Fazia esses movimentos até o desespero tomar conta de mim. E quando ele ia tocar novamente em mim, tomei coragem. Joguei meus braços sobre aquela coisa, fechando meus punhos, berrando para que aquilo fosse embora dali. Eu exclamava que ali não era o lugar dele. Então comecei a gritar o nome poderoso de Jesus e orava para expulsar aquela coisa da minha casa em nome de Jesus, para ir para bem longe de mim. Juro que senti meu braço tocar em algo, mas à medida que eu orava, em meio ao meu desespero, os meus braços foram se fechando e aos poucos, por não ter mais nada com que se agarrar, quando dei por conta, estava com o meu corpo inclinado para fora da cama. Meus pais dormiam tranquilos e eu só via o escuro e a parede daquela casa, que por si só já era assustadora à noite. Era como se eu morasse em uma casa abandonada no meio do nada. Aos poucos fui acalmando-me e consegui dormir. Depois disso, ainda assim, tive outras experiências, mas não como aquelas. Não sei se perdi o medo ou se aprendi a me virar com relação a isso, mas para ser sincero, aquela coisa nunca mais voltou. Graças a Deus. Até para ter outras experiências com o sobrenatural, demorou anos e anos depois daquilo. O resto da minha infância se tornou leve e pude dormir tranquilo. Já não tinha mais medo do escuro e nem do desconhecido. Mas confesso que até hoje, quando paro para pensar nisso, me pergunto o porquê comigo. E não desejo para nenhuma criança esse tipo de coisa que vivi. Se nós que somos adultos, muitas das vezes, não esboçamos reações com coisas desse tipo, imagine uma criança sem amparo dos pais. Hoje posso dizer que aqueles 2 meses sendo atormentado por aquela coisa me deixou menos indefeso, mas preferiria não ter que passar por aquilo. Resolvi escrever isso por 2 motivos, pois depois dessa experiência, ao mesmo tempo que tinha medo, assim como eu falei no início do relato, me dava adrenalina. E até gosto de sentir a sensação hoje. Mas é engraçado que para algumas pessoas que realmente tiveram suas experiências, talvez o resultado fique diferente. O quanto ficamos menos temerosos ou mais traumatizados, cada pessoa reage diferente. Por isso que eu escrevi o relato para o canal. Adoro esse canal. Eu queria saber, as pessoas que já viveram essas experiências, se tiveram mais curiosidade de saber mais, ou se quiseram, para o máximo possível, se afastar dessas coisas. Por favor, comentem aí e me deem essa informação. Muito obrigado desde já por contar o meu relato. Um abraço a todos. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Carlos. Foi solicitado que eu desse um parecer sobre o meu relato. Eu espero que algumas pessoas que se deram ao trabalho de ouvir, se tiverem gostado. O meu intuito em me expor aqui é mais na questão de que eu acredito que algumas pessoas passaram por isso ou ainda passam, e de tentar saber através de comentários de algumas pessoas que realmente passaram por isso, como é que elas vivem hoje, se elas são mais propícias e mais curiosas para esses lados ou preferiram evitar esse tipo de coisa, automaticamente não discriminando nenhum tipo de religião. E também para contribuir com o canal que eu gosto e apoio bastante. É isso, e eu desejo uma boa tarde a todos. Essa foi a história do Carlos Luiz. Você tem também uma história para poder contar pra gente? Na descrição do vídeo tem como você enviar o seu relato pra gente, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu joinha, se eu gostei, nos apoiar aqui no Apoie-se, mandar também, se for o caso, o seu Pix de doação, nos ajudando assim nosso canal a crescer. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado mesmo. Compartilhe esse conteúdo no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, ajudando, repito, o nosso pequeno canal a crescer.
E eu espero você num próximo conteúdo aqui no seu canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Olá, amigos do canal, Márcio aqui mais uma vez para mais um relato, mais um testemunho ou conto que eu trago para você sempre em forma de podcast aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. A história de hoje vem de um policial civil. Ele pediu para que o seu nome fosse guardado em sigilo e nós vamos atendê-lo. E você que também tem um relato, quer enviar para a gente, na descrição aqui do vídeo tem como você pode entrar em contato conosco e também enviar o seu conto, o seu relato, o seu testemunho e assim participar conosco aqui do canal. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, o seu comentário por meio do feedback, ou melhor, o feedback por meio do comentário, ativar sininho e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Caso queira fazer uma doação para a gente, o Pix está aí, logo na introdução do vídeo e também aqui na descrição. Dito isso, vamos para mais um podcast aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. E não se esqueça de dizer, hein, de qual parte do Brasil você ouve nossos conteúdos. Vem comigo. Olá, meus amigos. Meu nome é Sandoval Carmona. Os amigos mais próximos me chamam de Carmona. E essa história que agora eu vou contar, eu vivi tem alguns anos atrás. Eu sou policial civil e ainda estou na ativa. Eu não vou contar todos os detalhes dessa história, porque senão vai ficar muito grande e vai levar muito tempo. Eu tenho 60 anos e estou na polícia desde os 21. Todos os tipos de pessoas mortas que você possa imaginar, eu já vi. Já fiquei frente a frente com bandidos, trocamos tiros, mas nunca tive medo. E confesso para vocês que eu sempre achei essas histórias de monstros, fantasmas, tudo isso pura bobagem. Eu não acreditava em nada disso. Mas, amigos, até que um certo dia, uma certa data, numa noite, aconteceu uma coisa horripilante. O ano que aconteceu isso foi 1994. Eu fui para o estado de Minas Gerais com a minha família passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. Sabe como é, né? Você sabe como é que é. Rapaz novo, com dinheiro na cidade grande, ou seja, com dinheiro da cidade grande. Arrumei logo uma garota para ficar. Arrumei uma gatinha. Então, todas as noites nós íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local. E depois eu a deixava em casa e seguia para a casa da minha família, onde estávamos hospedados. Porém, numa certa noite, veja bem, era noite, mas não era noite de lua cheia. Mas por volta das 3 da manhã, quando eu a deixei em casa, foi o que o meu conceito sobre essa história de terror, de lobisomem, fantasma, assombração mudou. Eu me despedi dela, dei um beijo e saí andando para a casa dos meus parentes. Eu andei mais ou menos uns 3 quilômetros à frente e eu ia tranquilo, porque até aquele dia, como eu tinha dito para vocês, eu não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, fantasmas, monstros, coisas do tipo. Nunca dei trela para essas coisas, nunca liguei para isso, mas como policial sempre andei armado. Então, amigos, continuei caminhando e quando eu cheguei em um local, numa estrada que de um lado era um milharal e do outro lado era mata, eu escutei uns barulhos estranhos vindo do mato, quebrando, e uns rosnados como de um cachorro ou de porco. Era um barulho muito assustador, horripilante. Eu confesso que levei um susto porque foi de repente. Então senti que era um bicho muito grande que estava se aproximando. Mas nunca, jamais pensei que eu ia ver aquele troço, aquele raio, aquele barulho que começou a ficar ainda mais forte, ainda mais alto, ainda mais perto, que vinha do milharal. Confesso que naquela hora eu fiquei com medo. Então, sem pensar duas vezes, eu vi uma enorme árvore e subi na árvore rapidamente. Essa árvore ficava no lado da estrada
eu fiquei lá em cima. Foi então, amigos do canal, que eu vi a figura mais horrorenda de todo mundo que saiu do meio daquele milharal. Era uma besta fera? Um demônio? Um lobisomem? Eu não sei. Eu não sei o que era, mas eu só sei que aquilo era horrível. Era horroroso de feio, medonho, assustador. Tinha orelhas enormes, eram grandes mesmo, olhos amarelados, um focinho esticado e as patas dianteiras pequenas, e as traseiras eram grandes, e parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo, era muito feio. E o corpo? Partes tinha muito pelo, outras tinha poucos e outras quase nenhum. Tinha também umas unhas pretas e grandes, e as mãos eram totalmente desproporcionais ao resto do corpo. No primeiro lance pensei que era um cachorro, e prestando mais atenção, eu vi que não era. Se fosse um cachorro, era um cachorro muito feio. O bicho começou a se estribuchar e a rosnar, e dava pequenos uivos em meio a relinchos. Era uma coisa horrível, que coisa horrorosa. Eu já estava morrendo de medo. Eu peguei a minha arma e fiquei com ela a impulso. Caso ele me percebesse na árvore, eu ia descarregar em cima dele. Mas aquele troço então começou a vomitar pedaços de animais, de galinhas, porcos, cachorro, e de repente começou a falar também e dizia assim: ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno, porque eu fui fazer isso. Uma pessoa que parecia estar arrependida. Então naquela hora notei que o seu focinho estava menor. Naquela altura eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola mais uma vez para perto do meu peito. Não tinha forças para dar um golpe ou para dar um tiro. Eu comecei a rezar, comecei a orar e também a cambalear. E num pensamento rápido eu falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar, vai me devorar. Então me mantive forte com as forças que me restavam. Estava com a dor de barriga infernal, suando frio, começou a dar febre. Tudo isso era medo, meus amigos. Imagine, uma pessoa que nunca teve medo de nada, agora quase desmaiava de terror. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre 2 patas e em pé. Olhando para o alto, começou a gritar e a uivar, a relinchar. Em meio disso, uma voz gorgolejante dizia: eu quero morrer! E ficava balançando tanto que a poeira subia do chão. Por isso digo que não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente, aquilo ficou de 4 patas e saiu correndo feito doido de estrada abaixo. Amigos do canal, eu confesso, não tive coragem de descer daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei o meu celular, naquela época ainda um tijolão, e liguei para o meu pai e pedi ajuda. Eu mal conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava lá em cima da árvore. Ele me perguntou: o que está fazendo aí, rapaz? Desce daí! Eu desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia, não saía voz da minha boca. Eu estava traumatizado, eu estava em choque. Passei o dia inteiro assim, e quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Os meus parentes da cidade ficaram na dúvida, sem querer acreditar, mas os parentes da roça disseram que o que eu vi foi um lobisomem. Meu pai disse: que isso? Essas coisas não existem. Ele teve uma visão. Já os outros, os parentes da roça, juravam de pé junto que o que eu vi era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. Os restos dos animais em meio ao sangue, mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, eu não sei. Só sei que vi. E estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assustado, assombrado. De vez em quando tenho pesadelos. E quando estou no serviço, não gosto de ficar em locais escuros. Não tenho vergonha de contar isso para vocês. Uns vão acreditar, outros vão dizer que é mentira. Mas tudo bem, eu não dou a mínima. Eu vi, eu sei o que vi, eu sei o que vi, acredito e agora tenho medo. Mas se algum dia acontecer tudo de novo, eu vou atirar. Eu até hoje penso sobre aquilo
e acho que deveria ter atirado. Esse foi a história, o relato do policial civil que pede para ter a sua identidade mantida em sigilo. Então o nome dele é fictício, Sandoval Carmona. E se você também tem um relato, um conto, uma história, um testemunho para enviar, na descrição do vídeo tem como você fazer isso. Obrigado por ter ouvido até aqui o podcast, ter assistido o vídeo até aqui. É muito bom ter você com a gente. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho, deixar comentário e, claro, de qual parte do Brasil que você nos assiste. Um abraço para você e eu espero você em um próximo podcast, uma próxima história aqui no meio do seu canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Márcio aqui para trazer mais um conteúdo de podcast na nossa plataforma no YouTube e também nessa plataforma de podcast. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar o conteúdo e também, caso queira, faça a sua doação por meio do Pix ou do Apoie-se. Na descrição do vídeo tem como você está fazendo esse apoio para conosco, nos ajudando a manter o canal no ar. E mais, tem uma história, tem um conto, tem um relato também. Na descrição do vídeo tem como você pode entrar em contato conosco. Dito isso, vamos para mais um episódio de podcast aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. O de hoje, o lobisomem do quilômetro 32. Vem comigo. A lenda do lobisomem é uma história, uma lenda popular no mundo inteiro. Na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, também não é diferente. De acordo com o que se conta, o lobisomem de Nova Iguaçu marcou suas primeiras aparições na década de 50 e 60. Segundo relatos, ele é um ser sobrenatural. Alguns o classificam como um espírito maligno que assusta as pessoas mais desavisadas. Já outros dizem ser um homem que é capaz de se transformar em um lobo gigantesco e terrivelmente assustador à noite. O que se diz a respeito da figura do lobisomem é que é um ser muito forte e ainda tem a capacidade de se mover rapidamente, o que o torna muito perigoso. Alguns acreditam que o lobisomem de Nova Iguaçu foi criado por um feiticeiro, a pedido de um homem que queria se vingar de alguns homens que o espancaram numa noite fria de inverno nas proximidades do bairro Quilômetro 32. A partir de então, segundo algumas fontes, o homem passou a se transformar na criatura não só para se vingar dos que um dia o esmurraram, mas para assombrar também a cidade e assustar os seus habitantes. Outros discordam dessa informação e dizem que tudo não passa de um espírito maligno que habita a floresta e sai nas noites para atacar as pessoas que se aventuram por lá, ou que andam na cidade fora de hora. Em qualquer caso, a lenda do lobisomem em Nova Iguaçu é conhecida na região, principalmente pelos mais antigos, que contam a história de geração em geração. Para alguns, a lenda do lobisomem é apenas uma crendice, história popular, que é contada na região. E não há evidências de que ele realmente exista. No entanto, um dos nossos ouvintes, nossos inscritos, que pede para que o seu nome permaneça em sigilo, relata que na década de 80, no quilômetro 32, um lobisomem teria aferido ataque e perseguido algumas pessoas na cidade. Na história relatada por Salatiel, nome fictício, o lobisomem é retratado como um ser maligno que causa medo e terror às pessoas. Uma noite, diz ele, eu estava vindo da casa da minha namorada e fiquei na casa dela até mais tarde. Era uma sexta-feira, noite de lua cheia. Eu e a Elisandra
abre aqui parênteses também, nome fictício. Ficamos até quase 1 da manhã. E quando decidimos que era hora de ir, eu simplesmente peguei minha bicicleta e me retirei, vim embora. Ela até sugeriu que eu ficasse na casa dela, mas eu achei melhor seguir. Hoje, por aqui, é bem iluminado, mas naquela época era terrível de se ver. Era uma escuridão horrível. Em noite sem luar, não daria nem para enxergar um palmo adiante do nariz. Mas naquela noite, a lua estava cheia, brilhante. Então eu vinha, tranquilo, com a minha bicicleta, por aquela velha estradinha de chão, rodeada por mato. Foi quando, do nada, eu comecei a sentir uns calafrios, uns arrepios. Me veio um medo, sabe? Eu afirmo a você, amigo, que eu tive a sensação de estar sendo observado por alguém ou por alguma coisa. Sinceramente, eu confesso que eu não quis esperar para ver o que estava acontecendo, ou o que iria acontecer. Projetei meu corpo para frente, pedalei com mais força e dei velocidade na minha bike. Ganhei mais velocidade e segui meu caminho. Eu vinha numa velocidade razoável. O barulho do vento soprando em meus ouvidos me causava ainda mais arrepio. Mas aquele barulho não foi nada com o estrondo que eu comecei a ouvir de uma coisa que vinha por dentro do mato quebrando todo. Parecia um trator arrancando árvore. A sensação que tive é que aquilo estava bem ao meu redor. Os cachorros começaram a latir ali perto da vizinhança e eu vinha. Só estava eu e aquela estrada. E aquela estrada, ela era na beirada assim do mato, tinha uma mata bem próxima. Então, assim como um passe de mágica, aquele som de destruição parou. Só que eu continuei pedalando com toda a minha força. Para o meu azar, tinha uma subidinha. Certamente eu perderia um pouquinho de velocidade. Então me esforcei ao máximo para poder compensar. E nessa hora ouvi um barulho como se uma pedra fosse lançada no meio da estrada atrás de mim. Sem parar de pedalar, olhei rapidamente para trás e vi o que tinha caído na rua. Não era pedra, árvore ou nada do tipo, mas era um lobo terrível de grande. Deveria estar a uns 250 metros, 300 metros longe de mim. Eu olhei rápido, só vi a silhueta envolta pelo clarão da lua. Eu estava no meio daquela subidinha que agora parecia uma montanha. Aquele troço, meus amigos, ficou de 4 patas e veio velozmente correndo atrás de mim. Para minha sorte, eu acabara de chegar ao topo da subida e desci aquela pequena ladeira pedalando tudo o que podia. Percebi que o bicho não tinha intenção de me alcançar, pois acho que se quisesse eu faria. E quando eu cheguei no topo para descer, eu vi que a distância de uns 200, 300 metros tinha caído para menos de 100. Eu só sei que, como um raio, saí daquela rua e logo entrei na rua da minha casa. Entrei atropelando o nosso velho portão de madeira que ficava só encostado. Larguei a bicicleta no quintal mesmo, entrei em casa, fiquei observando pela janela para ver se o bicho havia me seguido até ali. Mas graças a Deus não vi nada. Acredito que ele só quis mesmo me amedrontar. Até pensei em contar isso para alguns amigos, para minha família, mas eu acho que ninguém iria acreditar em mim, iriam rir de mim, me chamar de mentiroso, frouxo e medroso. Então guardei isso para mim e compartilho com você hoje. Muito obrigado por contar a minha história. Isso aconteceu comigo. Esse foi o relato aí do Salatiel. Eu repito que todos os nomes que apareceram nessa história são um nome fictício, no intuito de manter a identidade do contante do relato, do autor do relato e as demais pessoas envolvidas no mais absoluto sigilo. Você tem um relato, você tem uma história para encaminhar conosco, na descrição do vídeo tem como você fazer isso. Manda para a gente também a sua história, que teremos o prazer de contar aqui nos nossos canais, nas nossas plataformas. E você, já ouviu algo parecido? Já tinha escutado uma história igual essa do Salatiel? Comenta nos seus comentários, diz aí nos seus comentários o que você achou dessa história. Um abraço para você, repito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, like, joinha, gostei e fazer parte do nosso Apoia-se. Nosso Pix para doação também está aí na descrição do vídeo e eu espero você no próximo episódio, no meu e no seu, aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima!
Olá, meus amigos, meu nome é Antônio Carlos Magalhães e eu quero compartilhar a história que eu vivi quando eu ainda era jovem. Eu vi um lobisomem. O lobisomem me assustou, me deixou muito temeroso. E naquela noite a minha avó tinha dito que era para não eu sair de casa. Eu, teimoso, saí e arquei com as consequências. E é sobre isso que eu vou contar aqui agora para vocês. Esse é o caso do lobisomem no Estradão. O conteúdo foi enviado pelo amigo Antônio Carlos Magalhães, que pede para que a sua identidade seja mantida no mais absoluto sigilo. Você que tem um relato, você que tem um conto, uma história para enviar para a gente, na descrição do vídeo tem como você entrar em contato conosco. Faça isso. Caso você não queira também revelar sua identidade, nós a manteremos no mais absoluto sigilo. Respeitamos a sua vontade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu gostei, seu joinha, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Caso você queira fazer uma pequena doação para o canal, está aqui na descrição do vídeo também o nosso Pix, aí na introdução também tem o nosso Pix. Ajuda a gente aí a manter o canal de pé, tá bom? Eu sou o Márcio e vou trazer para você mais um relato horripilante aqui dos nossos inscritos. Vem comigo. Primeiramente, eu queria deixar claro que vocês, acreditando ou não, amigos do canal, meus amigos, essa história é totalmente verdade. Não é um conto, não é algo fantasioso, nada fictício. Isso aconteceu comigo. Meu nome é Antônio Carlos Magalhães e o fato, quando ocorreu, aconteceu quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e os meus amigos estávamos andando de skate. A gente se divertia, a gente brincava, fazia bagunça, até aí tudo bem, né? Só que as horas passam, as horas iam passando e cada vez ia ficando mais tarde. Mas eu não me preocupei em olhar para o relógio, pois eu não ia ter aula no outro dia, não iria para a escola. Mas era meio longe aonde eu morava, então uma certa hora da noite eu decidi que era o momento de eu partir. Me despedi dos meus amigos e desci a rua grande na qual onde nós estávamos. Essa altura já deveria ser mais ou menos quase 2 da madrugada ou para mais. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, tinha que pegar uma ladeira depois de uma grande, enorme, gigantesca subida. E naquela estrada não tinha muito mato. A avenida era de 2 mãos. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo bem tranquilo. Descia a avenida, estava bem de boa. E quando eu estava na metade desse subidão, eu notei que alguma coisa estava esquisita na rua que descia, na outra rua que descia. Eu olhei para outra rua e vi que tinha algo esquisito lá. E eu vi o tal animal que, na minha opinião, pela forma que tinha e pelos pelos que o cobriam, de tanto ouvir histórias, na mesma hora, pelos meus conhecimentos, eu associei aquilo a um lobisomem. Também lembrei das coisas que a minha avó me contava sobre esses assuntos, e justo naquele dia, ela tinha me dito que era para eu não sair de casa, que era para eu ficar em casa porque aquele dia era quarta-feira de cinzas, início de quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo que há de ruim, tudo que há de mal sobre a terra é liberado para vagar sobre ela. Eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir dali eu passei a acreditar. Amigos, eu não acreditei no que vi. Sabe quando você olha de relance e pensa ter visto algo rapidamente e muda o campo de visão, e quando olha novamente para constatar, para ver se realmente aquilo era verdade, para ver se realmente aquilo estava lá? Pois é, essa foi a primeira sensação e reação que tive. Mas quando eu voltei para olhar outra vez, a coisa estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que muito mais alto, bem maior, totalmente coberto por pelos longos e curtos. Aspecto corporal forte,
e se locomovia como um bípede e outrora como um quadrúpede. Quando eu constatei que a coisa era real, coloquei o skate embaixo do meu braço. Fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, graças a Deus, ele não tinha me visto. E por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando uma árvore na calçada em frente à casa de um colega meu. Por qual motivo ele fazia aquilo? Eu não tenho a menor ideia. E eu não queria ficar ali para descobrir. Mas quando eu estava praticamente no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e arrepio dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr em direção a mim. Então eu fiquei apavorado e pensei, agora ele vai me matar, ele vai me atacar? Será que ele vai fugir? O que ele vai fazer? Amigos, eu não tinha ideia. Só pensei assim, eu vou tentar dar umas esqueitadas nele para me defender, caso ele venha me atacar. Mas o medo falou muito mais alto. Então eu continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Mas ele vinha em minha direção. Vi que em dado momento ele adentrou no quintal de uma tiazia onde havia uma árvore da espécie de mangueira e um pouco de mato também na entrada, que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr, ele deu uns 2, 4 passos de pé e depois se voltou para a posição de um quadrúpede, que na minha opinião é melhor para poder ganhar velocidade e tem então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar nesse quintal da tiazinha, que era uma casa humilde, de chão de terra, pulou uma cerca de madeira muito alta, de quase 2 metros de altura. E ele fez isso, meus amigos, sem o menor esforço. Ele pulou como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri, até chegar na minha casa. E eu cheguei quase morto de canseira, esmurrando o portão, gritando para minha avó poder abrir e olhando para os lados para ver se ele não vinha de novo atrás de mim. Olhava a rua inteira enquanto a minha avó não abria o portão, com medo da coisa ainda estar por perto. Isso foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão, aos meus gritos de anda logo, vó, anda logo, fecha esse portão, eu já estava chorando de medo. Eu vi um bicho lá no estradão, vó, que é o apelido da estrada que o povo dava para aquela avenida. Então ela me disse, tá vendo, moleque teimoso? Eu avisei para você não sair essa noite. Não sair durante o dia de hoje e ficar tão tarde na rua. Eu te falei para não sair hoje, não falei? Eu tive que aguentar esse sermão da minha avó calado e dando razão para ela. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais duvidei das histórias que minha avó contava ou de qualquer outra pessoa. No outro dia, eu fui lá na casa do meu colega bem cedo, sabe? Lá onde a besta fera estava depenando a árvore. Chegando lá, eu vi os galhos no chão, todos no chão, as folhas, e perguntei para o meu amigo se ele tinha ouvido ou escutado algum barulho. Ele disse que não. Então eu contei toda a história para ele, e ele foi o primeiro a dar gargalhadas de mim, a rir de mim e me chamar de mentiroso. Amigos, o ruim dessas pessoas é que coisas assim extremas acontecem. Quando essas coisas extraordinárias, sobrenatural acontecem, elas não acreditam. Elas só acreditam quando veem por si própria, com os próprios olhos. Eu vi e hoje eu acredito. Esse foi o relato do Antônio Carlos Magalhães, o lobisomem no estradão. Curtiu? Comenta aí o que você achou. Muito obrigado por chegar até o final, ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com amiga, ajudando assim nosso pequeno canal a crescer. Se for possível, faça uma doação de Pix aí. Ajude a manter o canal de pé. E eu espero você num próximo podcast aqui no meu e no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima.
O casarão de Água Verde é do século XIX e fica às margens de uma rodoviária em Guaiúba, na Grande Fortaleza. Histórias de terror surgiram no local após a morte dos proprietários há cerca de 5 décadas. Esse é o caso do Casarão Assombrado no Ceará. O conteúdo original foi publicado no portal de notícias G1 e sendo transcrito aqui para o canal Na Trilha do Terror. Você tem uma notícia sobre assombração? Você tem um relato, um conto, uma história que você presenciou ou conhece alguém que presenciou? Compartilhe conosco a sua história. Na descrição do vídeo tem como você estar enviando o seu material para nós, para que possamos narrá-lo aqui também em nosso canal. Por falar nisso, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então aproveite agora para se inscrever, deixe o seu gostei, o seu like, seu joinha, o seu feedback no comentário. Fala para mim de qual parte do Brasil e do mundo que você assiste ou ouve nossos conteúdos aqui pela nossa plataforma de podcast ou pelo nosso canal no YouTube ou outra plataforma de vídeo que você consegue nos acompanhar, tá certo? Se você também quiser nos ajudar, compartilhe o conteúdo com um amigo, com uma amiga, com seus grupos de WhatsApp, Facebook, e também pode nos ajudar fazendo uma doação de Pix para manutenção do canal. O Pix é natrilhadoterror@gmail.com. Contamos com a sua ajuda. Dito isso, meu amigo, minha amiga, eu sou o Márcio e vou narrar mais uma história horripilante para você. Vem comigo! O casarão abandonado no Ceará tem histórias de aparição de fantasmas, choros e gritos. A sexta-feira 13 é um dia de superstição para muitas pessoas. A lenda dá conta que a data pode trazer má sorte àqueles que não se cuidam. Além disso, traz também aparições de assombrações, como as histórias que estão sendo contadas há décadas nas redondezas do casarão abandonado no distrito de Água Verde, em Guaiúba, no Ceará. De acordo com informações, a antiga residência, que fica no alto de um morro, é cercada por árvores de galhos retorcidos, ajudando assim a criar ainda mais uma atmosfera típica de filme de terror. Aqueles filmes bem clássicos de quando a gente assistia na época da sessão da tarde, ou ainda na extinta tela quente, que eu acho que hoje deve estar mais fria do que nunca. Algumas pessoas que cruzam a via em frente ao casarão afirmam e juram de pé juntos ter visto pessoas mortas nas janelas e ouvem gritos e choros que vêm de dentro do casarão. O casarão de Água Verde foi erguido ainda no século XIX. De acordo com o servidor público aposentado Francisco Martins de Freitas, 77 anos, que é morador do distrito há mais de 50 e conhecedor das histórias de assombração contadas na região, a casa foi erguida pelo senhor Durval. De acordo com ele, o senhor Durval era um dos homens mais ricos da época. A mulher de Martins, Cícera Martins, de 69 anos, nasceu no distrito e conta que desde criança, desde quando tinha 5 aninhos de idade, ela escuta conversas de assombração em torno do casarão. O seu Durval fez o casarão para abrigar toda a família. Depois que ele morreu, com o passar de uns anos, começaram as histórias de assombração, como gritos de pessoas, assovios, choros, voz de pessoas e aparições de almas, além de outras coisas horripilantes, explicou Dona Cícera. Cícera também disse que Durval tinha um empregado com andar peculiar por conta de suas pernas tortas. Segundo a aposentada, o trabalhador morreu de um mal súbito no interior do casarão. Desde então, ele surge na janela da residência, assoviando para quem passa ali por perto, assustando e aterrorizando as pessoas. O nome dele era Quatel. Ele era conhecido por esse apelido porque tinha umas pernas tortas e morreu na propriedade. Só sei que ele morreu
E o povo desde então, desde quando eu era criança, desde que da morte desse homem, que eles começaram a contar que ele aparece do nada, assoviando nas janelas e nas portas. Contou a idosa. Ainda segundo a dona Cícera, quando as pessoas trafegavam pela antiga estrada, hoje a atual CE 060, as pessoas ouviam gritos e vozes estranhas vindas de dentro do casarão. Muitos, segundo a idosa, achavam até melhor passar por outro caminho para evitar passar perto do casarão. Os sonhos e as aparições, ela afirma que ocorriam sempre no crepúsculo ou por volta da meia-noite. Minha mãe dizia que essas histórias de que os vendedores evitavam passar pela frente da casa, porque eles ouviam gritos e o pessoal ficava com muito medo, relatou. Segundo uma lenda, um dos motivos de o casarão ser mal assombrado é a presença de um cemitério no jardim da residência, já que naquela época era comum que as pessoas, as famílias mais ricas, tivessem o próprio cemitério na propriedade. A pedagoga de Guaiúba, Mônica Bezerra, afirma que o cemitério não é visível devido ao crescimento da vegetação e que ninguém sabe ao certo aonde está, mas que ele existiu, não muito longe do casarão. Ainda segundo ela, as pessoas afirmam que ficava no terreno do seu Durval, que foi o primeiro proprietário da casa. Por conta das histórias, o casarão de Água Verde se tornou um ponto turístico. Cícera diz que grupos de motociclistas param e vão para casa bater fotos, alguns no interior e outros com menos coragem, apenas do lado de fora. Apesar de receber visitantes, a residência é muitas vezes pichada e tem bastante lixo e entulho em sua volta. A prefeitura de Guaiúba afirmou que faz a limpeza do casarão de Água Verde semanalmente e que recentemente realizou uma pintura no local. Atualmente, a gestão disse também que colocou a iluminação especial na época do Natal e realizou uma apresentação cultural nas últimas semanas. Ainda segundo a administração pública, há um projeto sendo feito com o objetivo de restaurar o prédio. Essa foi a história do casarão mal assombrado do Ceará. Uma pergunta que eu faço para você: você teria coragem de frequentar esse casarão? Você ficaria uma noite nesse casarão? Passaria um dia inteiro sozinho nesse casarão? Escreve aqui nos comentários. E outra pergunta: você conhece alguma história de casa assombrada no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Se sim, na descrição do vídeo tem como você pode entrar em contato conosco e mandar também pra gente a sua história para que nós possamos narrá-la aqui. Combinado? E não se esqueça, de qual parte do Brasil e do mundo que você ouve o nosso podcast ou assiste nossos vídeos. Beleza? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar esse conteúdo com um amigo, ativar o sininho para receber as demais publicações aqui no nosso canal do YouTube. No caso da plataforma de podcast, a mesma coisa, se inscreve aí. Se você também quiser fazer uma doação para o canal, o Pix é natrilhadoterror@gmail.com, nos ajudando assim a manter nosso trabalho de pé. Combinado? Dito isso, eu espero você num próximo conteúdo aqui no meu e no seu canal Na Trilha do Terror. Obrigado por ouvir até o final. Até a próxima!